Shalom, shalom, bom dia a todos aqueles que estão assistindo o meu canal. Que a bênção do Eterno, nosso Kadosh Baruch Hu, esteja com todos. Vou fazer um resumo aqui o mais fácil possível do última parte que o vídeo não deu procedimento, né? Eu prometo que serei breve, certo? Espero que você esteja gostando, compartilhando e se inscrevam, por favor, no meu canal. Então vamos fazer nossas preces da manhã, né? Citando o Shema Israel, ok? Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ead. Waita et Shema Eloag, Avka Lebabak, Avka Navsha, Avka Meudag, Wayu Adebarim, Aile, Esha, Anoki, Ansambag, Ayon, Alebabag, Ushanen Tima, Lebanek, Udaberta Bima, Avshibtak, Babetek, Avliktak, Baderek, Bashkaba, Kiof Kiomak, Ukarsha Timalu, Taliedek, Uayo, Altatafot, Benenek, Ukatima Mazuzot, Bet Wavsharek. Que Deus nos abençoe nesta manhã. E vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando da última vez. Deixa eu pegar aqui a lição, a colinha para não esquecer, né? Então vamos lá, a gente estava falando sobre o califa ortodoxo Omar, né? Ele assinou, só para resumir, ele assinou, relembrando, assinou um tratado com o patriarca cristão monofísica, né? Monofisista, que eu erro essa palavra, não tem como, monofisista, Sofrônio, assegurando que os lugares sagrados cristãos de Jerusalém e a população cristã seriam o quê? Protegida ao abrigo do Estado muçulmano. Só que o Omar, ele foi conduzido à pedra fundamental no Monte do Templo, no qual ele claramente recusou. Pois o que aconteceu? Pois se preparava para construir uma mesquita, e de acordo com o bispo gaulês Arcuf, que viveu em Oxalai a partir do ano 679 a 688, a mesquita de Omar era uma estrutura retangular, né, de madeira, construída sobre ruínas que poderiam acomodar 3.000 seguidores. Pensa, bicho, era grande, viu? 3.000 seguidores. O califa, né, o califa Omiada Abdalmaki, de 685 a 705, ele encomendou a construção da cúpula da rocha no final do século VII. O historiador, né, do século X, Mokadassi escreveu que Abed el-Melek construiu o santuário a fim de quê? A fim de competir na grandeza das centenas de anos a proeminência de Jerusalém, e foi diminuído pelos poderes árabes da região que brigavam pelo controle da cidade. Então essa era a explicação que estava faltando. Então vamos ao Monte Gerizim, ou Argarezem, né? Monte do Eterno, ou pode chamar também de Jabal al-Tur em árabe, ou em aramaico Tur Barakha, certo? Entendem? Cujo significado de Tubarajá significa a montanha da bênção, ou seja, a montanha abençoada. O Monte Gerizim é um dos picos mais altos da Cisjordânia. Mais alto da Cisjordânia. Ele está localizado em Efraim e sobe para 886 acima do nível do mar, que é grande, muito grande. Acima do mar, junto com o Monte Ebaú, forma o Vale de Nablus, Siquém, né? O Monte Gerizim em hebraico, né? Ou seja, Gerizim ou Argarezim, né? Essa palavra é escrita em hebraico, antigo samaritano, ou seja, Argarezim. Ela indica o quê? Ela indica claramente o local onde o Criador, né, Shema nosso Elohim, bendito seja, escolheu para habitar no seu sagrado nome, sua presença divina, ou seja, no Monte Gerizim é o local mais sagrado, né, para os israelitas samaritanos, na versão mais antiga do Torá no mundo, Pentateuco, que eu já falei para vocês, né, que tem
660 anos. Podemos ler na lista dos 10 lugares, né? Dos 10 mandamentos, a ordem dada ao povo de Israel de construir um altar no monte assim que eles entrassem na Terra Santa. Onde é que está escrito isso, irmão? Está lá na versão samaritana, no livro de Shemot, capítulo 20, verso 18, que eu tenho bem aqui, eu vou ler para você, olha só. E quando acontecer que Shem Elohim trouxer vocês para a terra de Canaã, onde vocês estão vindo para tomar posse, vocês deverão tomar para vocês grandes pedras, e deverão caiar com cal, e vocês escreverão sobre as pedras todas as palavras desta lei. E quando vocês passarem além do Jordão, vocês deverão levantar estas pedras que eu os ordeno no Monte Gerizim, viu? Monte Gerizim. E vocês construirão ali o altar ao Shema, o Elohim, um altar de pedras, não moverá sobre eles o ferro. Com pedras inteiras vocês deverão construir um altar para Shema Elohim. E vocês devem trazer sobre ela ofertas para Shema Elohim, sacrificar ofertas pacíficas. E vocês comerão lá e vocês se alegrarão diante da face de Shema Elohim, na montanha que está além do Jordão, para trás do caminho da nação nascente. Na terra de Canaã, que mora no deserto antes do Gilgal, né? Ao lado do Alvimará, antes de quem? Então essa aqui é a leitura feita no livro de Shemot, capítulo 20, verso 18, na versão israelita samaritana. E de acordo com o Pentateuco samaritano, israelita e samaritano observam as três peregrinações do ano, de acordo com o mandamento da Torá. É a Pessa, o Shavuot e Sukkot, né? A peregrinação ela é feita nos locais sagrados, no monte, no cume do monte, no local das 12 pedras de Yehoshua, ou seja, de Josué, Benum, de Yehoshua Benum, no altar de Isaac, ou seja, de Isaac, no altar de Adão, no altar de Sete. Este é o ponto mais importante para a comunidade samaritana, né? Givat Olam. Os profetas, de acordo com a tradição samaritana, desde Adão até Moshe, que a paz seja com ele, o maior profeta, sabiam sem dúvida onde eles estavam e onde eles deveriam oferecer o culto a Shema, no Elohim. O que se abateu, né? Só caindo esse óculos está me estressando. O que se abateu, né? Sobre o nosso pai Abraão, depois que Shema ordenou ele que saísse da sua terra de origem, disse: vai para a terra que eu vou te mostrar. Sai da tua parentela. E ordenou que ele que saísse da sua terra de origem, e disse: vai para a terra, né, que eu te abençoarei. Abraão, ele partiu, ele seguiu, ouviu a voz do Eterno sem titubear, sem pensar, e se obedeceu fielmente ao Eterno. Abraão, ele partiu na sequência do comando do Shema e veio para a terra de Canaã, e viajaram no mesmo dia, até que ele entrou em Siquém. Olha, onde é que ele foi? Em Nablus, Siquém, que é o prado de Moré. Lá fala do prado de Moré. Quem é o prado de Moré? É a cidade de Siquém, entendeu? Que é conhecida biblicamente e tradicionalmente a ser idêntica ao Nablus. Está lá em Gênesis 12. Ali, meus irmãos, ele foi onde ele permaneceu por um tempo, e ele estabeleceu, né? E ele estabeleceu-se, e ali Shema apareceu para ele e conversou com ele, abençoou, prometeu dar-lhe a sua semente, a terra. Nosso pai Jacob, né, bendito seja, chegou em segurança de sua viagem, que foi realizada pela providência do Eterno, como indicado em Bereshit 31:13, onde diz o seguinte, eu vou ler aqui para você: eu sou o Shema de Betel, onde tens ungido uma coluna onde me fizeste volta. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te à terra da sua parentela. Enquanto na montanha, quando ele estava em seu caminho, ele prometeu o seguinte: se Elohim for comigo, me guardaste neste caminho, que eu vou e me der pão como alimento, e roupa para vestir, se eu voltar em paz para a casa de meu pai, Elohim será o meu Shema. E esta pedra que elegi será a casa do Eterno. Então aqui, ó, ele estava onde? No Monte Gerizim. Descansou sua cabecinha lá no monte. Onde outras evidências, está lá em Bereshit 28, verso 20 a 22. Gênesis 28, verso 20 a 22, né? Que ele fala, ele cita aqui, ó: e Jacob fez um voto dizendo: se Elohim for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz a casa de meu pai, o Elohim me será por Elohim. E esta pedra que tenho posto pouco lume será a casa de Elohim. E de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Quando Shema favoreceu e deu-lhe bênção e trouxe de volta a paz, e cumpriu sua promessa, e conferiu-lhe os seus favores, ele impôs um dever sobre o cumprimento das suas promessas.
ele se lembrou de sua coluna e promessa e disse o quê? Disse para ir ao lugar onde ele fez seu voto. Então Jacó, carregado com abundantes favores, obedientemente deixou seu tio e veio em direção a Siquém, a Nablus, pois era o que? O lugar a que se devia, né? Se destinava, né? Onde é que eu vou ver isso aqui? Olha só, aqui foi o seguinte: e chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando ele veio de Padarã, e armou a sua tenda diante da cidade. E ele comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Ramó, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e o chamou El Elohim Israel. Agora o seguinte, agora o único retorno de Jacó para a cidade de Nablus é o cumprimento de que da sua oração que ele fez no discurso lá na montanha, de seu voto, né? Dizendo: e se eu voltar com segurança para casa de meu pai? E ele voltou em segurança para casa do pai dele. E aí o que? Ele cumpriu o voto dele. Ele foi lá para a montanha, lá, isso cumpriu. Entendeu? Lá no livro de Josué, no capítulo 24, verso 32 a 33, relata uma história da bênção eterna. Por quê? Porque em verdade ele era o cumprimento do que ele desejava, voltar à casa de seu pai, né? Justo, porque ele queria voltar a ver o pai dele, né? Isso significa ir ao altar do seu avô, Abraão, né? Construído na planície em Nablus, que é o mesmo local anteriormente mencionado como Alô-Moré. Portanto, Jacó armou a sua tenda naquele lugar. A cidade de Nablus, ele também comprou aquela planície no qual fez referência sobre as pessoas daquela época, que se chama Hakat no Shadi, né? Referente àquelas pessoas. Olha só, no livro de Josué, eu estou lendo bem aqui no capítulo 24, verso 32 a 33, ele diz o seguinte: também os ossos de Yosef, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacob para comprar aos filhos de Emor, para Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornaram a herança dos filhos de Yosef. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéia, seu filho, que ele fora dado na montanha de Efraim. Só tudo lá na montanha de Efraim, onde fica o quê? O povo samaritano, israelita. A tradição samaritana explica que a causa do nosso patriarca Jacó comprar essa parcela da terra vamos dizer, essa parcela da terra era sua elevada à posição da casa do seu pai, né? Por causa de seu pai. O pai Abraão tem erguido sobre ele um altar com base em sua proximidade ao Monte Gerizim. O cara do patriarca, ele voltou para lá para se cumprir a que tinha dito, né? Também tem a questão do sepulcro de José em Siquém. Nosso Moshe, sobre a qual aparece sobre ele, menciona a canção que foi cantado por ele mesmo e seu povo, os filhos de Israel, em conexão com o incidente do mar, o que se encontra em Shemot 15 e 17, ou seja, é como se segue. Eu vou ler bem aqui para vocês o texto, ó. Tu os introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Shema, preparou a tua habitação, no santuário, ó Shema, que as tuas mãos estabeleceram. O Shema reinará para todo sempre. Em Deuteronômio 12, 5, 13, 14, diz o seguinte: mas o lugar, né? Vou ler aqui o verso 5 do Deuteronômio 12, 5, diz o seguinte: mas o lugar que Shema, vosso Elohim, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr seu nome, buscará para a sua habitação, e ali vereis. Então ele escolheu a montanha, ele escolheu, né? E diz o seguinte, no mesmo capítulo: guarda-te que não ofereças os seus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que Shema escolheu, numa das suas tribos, ali oferecerei os seus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. É importante ver que esta profecia de Moshe confirma a santidade e contínua desse lugar no livro de Josué, no capítulo 24, verso 25 e 26, ele diz o seguinte: então Yahushua fez um pacto com o povo naquele dia e pôs por estatuto direito em Siquém, né? E Yahushua escreveu essas palavras no livro da Lei Shema, e ele tomou uma grande pedra e a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário de Shema. Qual era o santuário do Eterno? A montanha sagrada, Gerizim, a casa do El, por toda a nossa vida. Por milhares de vezes, desde Josué, o sacrifício do Pêssar tem sido oferecido no Monte Gerizim,
no 14º dia, o dia do primeiro mês, no Monte Gerizim, também é chamado de Monte da Primavera, é Bebe no hebraico, né? No período de 1983 a 2008, ou seja, por 25 anos foram feitas escavações no Monte Gerizim, que expuseram a antiga cidade israelita samaritana de Luza, com muitas descobertas importantes desde o 6º século antes da Era Comum até o 4º século, incluindo 510 inscrições em pedras, né? Que até agora demonstra a devotação dos israelitas samaritanos por Shema no único e absoluto lugar, né? Então, essa é a parte que eu acho que estava faltando também, toda a questão do Monte Gerizim, tá entendendo? Lá que o Eterno abençoou, e é lá que nós adoramos o Eterno. E quando nós fazemos nossas orações, nós viramos nossas cabeças viradas para onde o sol nasce, que é onde fica a direção da grande montanha, né? O Eterno, ele não ordenou reverenciar o templo em Jerusalém, mas sim o santuário de Gerizim. Como é que eu posso provar isso? É fácil. Você vai lá em Levítico 26, verso 2, que diz o seguinte: guardarei os meus Shabatotes e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Shem. Qual era o santuário dele? O Monte Gerizim. Por quê? Porque ele abençoou o Monte Gerizim e amaldiçoou o Monte Ebaú, ou Monte Ebal. Como é que ele vai construir um santuário no monte que ele amaldiçoou? Ele vai construir um santuário onde ele abençoou, né? Muitos acreditam na figura poética criada por rabinos, né? O que muitos não compreendem é que a história de Davi foi escrita em quê? Em seu leito de morte. Ele escreveu na versão dele, o jeito que ele bem quis. Como sempre, é escrita a história dos reis. Todos os reis escrevem sua própria história. Só que não é confiável porque o cara estava morrendo e nós sabemos muito bem quem era Davi e o que ele fez, né? Vou ler uma história para vocês bem, que é o seguinte, ó. Como Davi tentou levar para Jerusalém o templo que deveria estar em Gerizim, os escribas escreveram uma história que certamente agradaria ao povo. Vejamos o erro da eleição do Shaul, né? Ou seja, do rei Saul, né? Olha só, existe toda uma história por trás disso. Veja o que diz aqui. Notem que dali em diante o povo continua escolhendo seus reis. Porque o Eterno diz que ele é soberano sobre todas as coisas e é rei sobre todos os reis. Mas aí o ser humano gosta de ser escravizado pelos seres humanos, né? O Eterno, tá bom, você quer rei? Pois agora você se vira. O que ele diz aqui, ó? O que a literatura judaica afirma? Vamos ver o que os nossos irmãos judeus dizem. Em 1 Samuel, capítulo 21, verso 11, ele diz: contudo, os conselheiros de Aquis lhe questionaram: não é este Davi, o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas, nas danças? Saul abateu seus milhares e Davi seus dezenas de milhares? O povo ficou assim: por que ele falou isso? Diante disso, vemos que Davi era um homem de aceitação pública. Tá entendendo? Então, ele é extremamente popular, um campeão, tal qual acontecia entre outros povos. Coisa normal, entendeu? Saul, ele fala que pela população que é natural que registrasse de forma poética os atos de sua vida, como se ele fosse um grande herói, tá? Coisa que não era, né? Pois seus atos vinham de encontro à expectativa da época, ou seja, ele era um cara que todo mundo queria. Por quê? Ele estava guerreando, estava na linha de frente, derrotou os filisteus e tal. Mas só que por trás da história existe sempre alguma coisa obscura, né? Que poucas pessoas sabem ou se interessam em saber, né? Porque a história sempre está escrita pelo vitorioso, nunca pelas pessoas. As pessoas contam uma realidade, mas quem participou pode contar coisas diferentes da versão dele, né? E a influência disso pode ser vista em sua literatura e nas histórias que o cercam. Tipo assim, enaltece seu nome e seus atos como se ele fosse um homem perfeito. Nossa, Davi era segundo o coração divino, né? Ou como um ungido do Eterno. Davi era ungido de Deus. Davi, ele olhou para os outros deuses e reinos da terra. O que aconteceu? Ele protegeu uma suposta casa de Deus. Hoje a gente conhece como Templo de Salomão, né? Davi ignorou que o Eterno já havia projetado um templo no Monte Gerizim. Ele estava dando a mínima para isso, mas ele sabia da existência da montanha. Todo mundo ali sabia, não tinha um que não soubesse ali, né? Olha só, diz aqui o seguinte: Davi ignorou que o Eterno já havia projetado um templo com Moshe, templo que esse que ficou em Shiló por quase 400 anos. E ao projetar o templo em Jerusalém, Davi intencionava trazer para si como rei a unificação das tribos de Israel,
trazendo para suas mãos o governo, dinheiro, poder e status para ele. Isto que? Isso sem falar no fato, né? No fato que o templo judeu construído por seu filho foi destruído. Prova maior de sua rejeição por parte do Criador e posteriormente reconstruído. Se o Eterno destruiu várias vezes, então esse templo não é nada de sagrado, nem foi ordem divina. Vamos aqui a algumas pérolas, né, do primeiro templo judeu de Jerusalém, que poucas pessoas prestam atenção. Vou citar só alguns aqui. O primeiro, o templo foi construído durante o reinado de Salomão, utilizando material que havia sido acumulado em grande abundância, né, por seu antecessor, o rei Davi. Portanto, erguido com pilhagem obtida de guerras e por fim construído por pedras lavradas. Sendo que o que a Torá diz? E Shemot 20, verso 25, se me edificares um altar de pedra, não farei de pedra lavradas. E ele fez. Porque se levantarás sobre ele o cinzel, vós estarei profanando. E foi o que aconteceu. Nem fazia meu altar com degraus, e foi o que aconteceu. Para evitar que ao subir vossa nudez seja ali exposta. E foi o que aconteceu. Davi fez totalmente ao contrário do que o Eterno nunca tinha mandado. Mas fez aquilo que o Eterno proibiu fazer, e ele fez quebrando as suas regras. Outra aqui diz também, após a construção do templo, ele permaneceu 13 anos sem ser usado. Por um motivo, ninguém faz a menor ideia, porque ele passou um tempão sem ser utilizado. Deixou lá, jogar o Dauléu. E se disse no templo sagrado. Você sabia disso? Mas é. Terceiro, foi saqueado várias vezes e acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor II. Você lembra disso, né? Nabucodonosor chegou lá, roubou tudo, incendiou, derrubou tudo lá. Que ele levou todos os seus tesouros para a Babilônia, inclusive os supostos tesouros sagrados, cálice, a Arca da Aliança falsificada, que feita, né, por Eli, que eu já falei lá atrás. Agora vejamos a rejeição. Houve alguma rejeição? Houve uma rejeição do Eterno com relação ao templo judeu feito em Jerusalém. Pois foi o que aconteceu. Por que foi a rejeição, meus irmãos? Porque esse aqui, ó. Pois foi destruído e seu povo levado cativo para a Babilônia. O segundo fato que o templo judeu, que muitos ignoram, é esse. O segundo templo foi reconstruído após o retorno do cativeiro na Babilônia, sob a orientação de quem? De Zorobabel. O templo começou com um altar feito no local onde havia o antigo templo. E suas fundações foram lançadas lá no ano 535 antes da conjunção, em total desobediência da ordem divina, que determinou que o altar estivesse em Gerezim. Era para estar em Gerezim, mas o cara foi em outro lugar. Sua construção foi interrompida por quê? Durante o reinado de Ciro e retomada em 521 antes da conjunção, no segundo ano de Dario, o primeiro. Quarto, o templo foi consagrado em 516 antes da conjunção. Este templo não tinha a Arca da Aliança, o Urim e o Tumim, o óleo sagrado, o fogo sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, os vasos com o maná, nem o cajado de Arão. O Taná deixa evidências que os utensílios do templo de Salomão eram falsos. Triste. Pois a Arca da Aliança foi carregada por Davi para Jerusalém. Olha só o que aconteceu. Sobre transporte de animais, isso era proibido pela Torá. Porque quem levava a arca eram os levitas. Era na casa sacerdotal. E aqui foi levado por uma carroça. A arca que Davi carregava era uma réplica, não era verdadeira, era só uma réplica. Diga para certas igrejas que fazem a réplica, né? Se fosse verdadeiro, o povo lá tinha morrido. Fora que Samuel fez serviço sacerdotal diante dessa arca, sendo um estranho. Não é nada de profeta, a gente vai falar sobre outros falsos profetas na frente. Por quê? Pois ele não era parente de Finés, nem era parente de Finés, nem de Arão não era. Filho de Arão, nenhum dos filhos de Arão. Inclusive, essa mesma arca ficou sob a posse de diversas nações. Você pode ver, várias nações pegaram essa arca, se fosse alguma coisa sagrada, né? Essas nações pagãs tinham morrido. Foi saqueado várias vezes e jamais protegeu Judá de que seus santuários fossem diversas vezes destruídos. Logo dá para notar que a presença do Eterno não estava nessa arca e nem com eles. A novidade desse templo é que havia na sua corte exterior uma área para prosélitos, que era para adoradores de outros deuses, mas sem se submeter às leis do judaísmo. Você vai lá em Jerusalém, você vai ver isso. Da parte dos lá do outro lado, da parte dos cristãos aqui, e no meio tem o mundo. Nos 500 anos, desde o retorno do templo, havia sofrido bastante como desgaste
natural e com os ataques dos exércitos inimigos. Hoje só tem só um pedaço do muro. Herodes, querendo ganhar o apoio dos judeus, propôs restaurá-lo. As obras iniciaram em 18 antes da conjunção, né? E terminaram em 65. Tá entendendo? Pra você ver como o negócio é sério. Então, meus irmãos, essa é uma parte. E faremos a segunda parte da próxima vez, terminando a continuação. Que o Eterno te abençoe. E a gente vai continuar falando sobre os fatos e coisas irrelevantes sobre a suposto templo sagrado de Salomão. Que a paz seja com todos. Shalom, shalom.